nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Tem uma frase, um poema de Vinícius, que ele diz que a vida é a arte do encontro, embora exista tanto desencontro. Isso é um pouco o lema, né, misturado com aquele de Eclesiastes, né, que a gente era um desejo dele, que eu acho que a gente procura manter, que é trazer na memória o que pode nos dar esperança, que moveu a gente em 2014 para realizar um primeiro encontrão. Eu até dizia que muita gente pedia isso, tentava fazer, e era muito difícil, a gente não conseguia. Várias pessoas faziam esses eventos isolados, ou num sábado à noite na Mocidade. Vladimir, inclusive, fez uma vez numa chácara. Mas eu acho que naquele formato que a gente conseguiu desenvolver 2014, 2015 e 2016, ninguém tinha feito ainda. Eu acho que só uma turma, como Lindeberg se referiu ao Anderson, né, meio doida, feita a gente, que conseguiria, graças a Deus, né? Então eu acho que era a pauta que eu queria pegar agora, pincelando e misturando os assuntos do jeito que está. E já envolver Kildare nessa história, né? Porque ele fez parte, talvez era o que mais sabia, né, das armações que estavam acontecendo, e que ele compartilhasse um pouco como é que foi viver essa experiência da preparação para o encontrão, né? Você que... Rapaz, muita responsabilidade de manter tudo em segredo, porque às vezes a gente quer chamar alguém para ajudar, outra pessoa para ajudar, mas a confiança em Paulo Laércio de que dessa forma tudo daria certo, né, com todas as surpresas que vinham, que estavam por vir, deu certo. Graças a Deus a gente conseguiu ver acontecer com todos esses encontros, desencontros e segredos, né? Realmente foi espetacular ver acontecer daquela forma. Como banda mesmo, né? Fazia muitos anos e uma experiência muito boa, especial pra gente, né? A gente tem uma amizade aí desde a infância, né? Vou nem dizer quantos anos são, né? O Beck denuncia, né? Beck faz 30 anos que deu um banho de água com bicho de raspa. O Jobó a gente tem uns 40 anos de amizade. No mínimo. 40 anos. Com 12 anos já gravei meu primeiro LP, né? O projeto SEMA, né? A gente seguiu. Então, cada momento desse que se reúne é um momento assim histórico, limpo na vida da gente. O talento, né? E o dom, a Pai do Céu dos Deus, ele flui novamente. A gente se junta do nada, o pessoal espera, né? Eu lembro uma frase que Lindeberg estava comentando, rapaz, vocês ensaiaram bem muito assim. Eu falei, não, a gente não ensaia. A gente não ensaia, a gente não ensaiou nem o mestre aí da flauta que chegaram, né? A gente entrou, introduziu. Acho que flui, né? Algo que já está dentro da gente. É música e cheiro, né? Marca a vida das pessoas. Quando você lembra aquele cheirinho da infância, você lembra daqueles momentos. Eu tomei um purgante na infância que eu não esqueço. Nunca mais você tomar aquilo. Cheiro desgraçado. Era uma tortura, galera. Aí você passa ali 10, 15, 20 anos, principalmente no nosso caso, banda, que a gente viveu muita coisa boa. E a gente se junta para recordar aquilo ali. Meu amigo, vem uma emoção, você revive aquele... Lembrando da época... A gente sente até o cheiro, Paulo. Uma das coisas que marca muito, eu acho que, principalmente da gente, ser mais estrada, né? Eu acho que ver tantos discípulos naquela época. Ah, é? Você vê que
pessoas se inspiraram, né? Naqueles momentos que a gente fazia ali na praça. Que não Eu sabia já encontrei a dimensão muita que é o gente, dança. Joel, eu já encontrei muita gente. E que se tornaram grandes profissionais nessa aqui. Pronto, você pensando aqui, chegou no que eu queria falar, que é o seguinte. Existe uma história. Existe uma história. E na minha concepção de encontrão, eu não vejo esse evento como um motivo de encontro. Eu vejo o evento como uma oportunidade de contar uma história. De personagens que foram importantes, cara, para essa história acontecer. Não é? E outra coisa, e são personagens que mudaram o mundo da história. E a história, ela hoje, a história contemporânea, né, o que está se criando hoje, tem esse rumo porque tem culpado. Só que esses culpados, eles estão distantes, as pessoas não conhecem. Tá entendendo? Então assim, eu acho que Passou tanto tempo, velho, que criou-se uma geração. Olha aqui, ó. Eu não era nem nascido. Eu sei. Criou-se uma geração que nem conheceu, né? Ouviu falar. E depois, se você não conta a história, ela se perde. E sem contar que existe muita verdade e muita mentira sendo contada, né? Em torno desses personagens, né? Disseram bem que eu toquei sem camisa. Quando ele chegou aqui, a primeira coisa que eu disse, já disse mesmo. Tirou a camisa. Seus netos vão querer saber essa história. Deixa essa lenda, né? Uma lenda. Seus netos vão querer saber. Belém. Olha pra aí. Mas eu acho assim que Eu fui testemunho ocular, né? é preciso que haja justiça para quem plantou, entendeu? Eu vejo encontrão dessa forma, eu não vejo encontrão de um amontoado de gente que marcou um encontro para estar lá para fazer alguma coisa em prol de uma marca. Não, eu vejo encontrão como essa oportunidade de trazer da obscuridade, né, os responsáveis por essa mudança. Eu vejo que a gente teve o cuidado, né, nesse sentido, de estar fazendo a ponta, que a gente conversou antes lá sobre isso, do que estava vivendo o momento no país, da gente aqui, com quem estava sendo usado por Deus também lá fora, né? Porque todo encontrão a gente trouxe a lembrança, o Rebanhão, o Milad, Sinal de Alerta, Catedral, todos esses grupos que também marcaram a história. Houve uma feira de empreendedorismo, do audiovisual, em Salvador. Eu conversei isso com o Lindenberg. E lá tinha o Prime Box Brasil, vários canais de televisão aberto, fechado, Record, todo mundo lá. E lá estava um catálogo gigante de filmes que contam histórias musicais. Histórias de grupos, histórias de... E não só da música, digamos assim, no contexto geral, música gospel, tudo, não é? E aí o que acontece? Tinha um catálogo lá com os filmes que estavam sendo negociados para passar em canais, tanto aberto quanto fechado, né? E aí tinham 19 filmes falando sobre grupos e documentários musicais. 19 filmes envolvendo grande parte de ícones de cultura, e desde cultura musical moderna a cultura musical de transmissão oral, sabe? Tinham 19 filmes. Quantos eram de Pernambuco? Talvez só de vocês. Quantos? Ele está sendo otimista? Nenhum. Sabe quanto tinha de dinheiro aqui em Pernambuco, na mesma época, sendo liberado para produzir esse tipo de... mais de 50 milhões. E não é aproveitado. Veja que coisa. Aí é onde a gente vê, quando você fala do mercado. O mercado existe. O dinheiro existe. O público existe. Só que nós estamos tão atrasados, profissionalmente falando. É isso. A gente está tão atrasado com esse novo modelo de pensamento. Aquele que eu estava te falando. 2019, a gente vai começar a investir em incentivo cultural. E aí você vê essa história, uma história como essa, um argumento forte. Argumento forte demais. Aqui estão as pessoas que fizeram a história.
incentivo do audiovisual tá aí. São milhões de reais Anderson, destinados a isso. Essa história, para ser contada dentro do cinema, né? A gente pensa que é uma coisa bem distante de acontecer, né? Não, a distância é um papel, uma caneta. Aí não tem os registros. E a gente fica, meu Deus do céu, como é que pode? Não acontece registro. Mesma coisa você pega, tudo que você colocar hoje, colocou Caruaru. Pode colocar no mapa, no Google Web, tá? Caruaru. Antes de aparecer o mapa da cidade, aparece a foto de Vitalino, uma banda de pífano e uma foto da feira de Caruaru, antes de aparecer o hino e a foto da cidade. Aí nesse mesmo Google coloca filme sobre a história de Vitalino. Aí você vai ver aquele filme bem amadorzinho, acaba com câmerazinha assim, ou então um recorte de alguma cena que tá ele levado pela família Condé pro Rio de Janeiro, dentro de um quarto trancado, parecendo um boneco lá fazendo. E a história se perpetuando, cada um contando do jeito que quer. Bem interessante isso Aí, que você tá falando. aí veja, vem você, só para completar, vem você, aí começa a pesquisar a história da cidade. Aí você começa a ver que tudo que é espalhado em torno é muito bonito, mas não é verdade. E aí você começa a pegar Porque a gente tá aqui dentro e sabe. começa a pegar, quando você começa a estudar de fato mesmo a história, quando você começa a entrar no mundo no universo da cultura popular mesmo, você chega, aí vê a história de fulano e tal, mestre da cultura, uma história bonita que é contada, não sei aonde e tal, aí quando você vai buscando, vai chegando, e chega na casa onde ele nasceu, lá dentro, O romantismo acaba. acaba e a história é outra. Eu não sou de Caruaru e assim atesto o que o Anderson está falando. Esse romantismo sobre a cultura de Caruaru, a gente escuta muito lá fora, e aí eu fui morar em Caruaru, né? E eu estava lamentando com a Adiel, sempre conversando sobre isso, né? Lamentando isso. Caruaru ela é muito rica, né? De personagens, né? Vocês, esses grupos aqui, o próprio Vitalino, é uma coisa bem raiz mesmo, quer dizer, vem de geração em geração, muitas vezes sem fazer um link direto, mas que vai ficando realmente na história da cidade. Você vê aí a própria feira de Caruaru, que é uma feira que é cultural, né? Onde é que se tem uma feira cultural? Só em Caruaru. E aí a cultura da feira foi trazendo para outras cidades, a partir da feira de Caruaru, a partir da música, enfim. E aí quando você vivencia isso em loco, aí você percebe que realmente tem muita coisa que precisa ser feita. Tem a história de Vitalino para estar no cinema. E se você mergulha dentro do universo dos órgãos que deveriam fomentar isso, Tomar aí conta. você Não, se decepciona. A gente fez um completamente. estudo aqui em Caruaru dos documentários que tem falando sobre a feira. E a coisa mais louca do mundo é que nenhum documentário, depois que entrou a rádio na feira, consegue captar o som da feira. Porque eu passei 11 horas, eu até fiz um negócio no Facebook, eu tô aqui desde 5 da manhã, já era 4 horas da tarde, a gente não tinha conseguido 30 segundos para um documentário de uma TV alemã do som da feira, porque a rádio não deixava. Toda vez que começava Luan Santana a cantar, bicho. Luan dentro da Santana, feira de aí Caruaru. lasqueira, né? Aí teve que colocar uma trilha por cima. Ô, Anderson, E não conseguimos pegar o Anderson, som da feira. explique o silêncio dos ambientes. É outra... Porque assim, ele está falando da captação do som da feira, mas o som da feira pode ser o silêncio da feira também. O Exatamente. som da feira é o silêncio de músicas que não combinam com a feira. Eu tenho um menino caçula e ele adoraria estar aqui, porque ele gosta muito, ele é fã de Anderson, ele é fã de rock, e ele é fã de Caruaru, ele gosta muito, ele tá viajando. E assim, ele disse, mãe, adoro ir para Caruaru, e ele o tempo todo em cidade grande, porque eu escuto o silêncio. Né? Em Caruaru eu escuto o silêncio. E é essa história do som do silêncio, O som né? do silêncio, isso Eles é muito escutam o importante. silêncio É a característica de cada local. daqui. E a gente... Isso é característico de cada ambiente. O silêncio desse local está É o que acontecendo tá aqui, a gente acontecendo está aqui. falando e o é um silêncio silêncio da rua é aquele. Então é onde entra essa história
da música do cinema. Porque o silêncio dentro de uma sala é um silêncio. O silêncio, quando você vai reproduzir para uma cena que o cara está no mar, o silêncio do mar é outro silêncio. O silêncio de um elevador é outro silêncio. O silêncio de uma... Os meninos, eu fez uma gravação com o pessoal dentro de um refeitório, em uma escola. E aquele barulho daquele menino, aquilo é o silêncio daquele lugar. Daquele lugar, exatamente. É você escutar o ambiente. Aquilo é o silêncio daquele lugar. Se você tira o ouvido daquele lugar, é como tem um livro que é o ouvido pensante. Se tem no meio do mato, tem uma árvore que cai e não tem ninguém lá para escutar, essa árvore faz barulho? Com certeza não. Não vai fazer, porque não tem o receptor. Para o som existir, ele precisa de duas coisas: a emissão e a recepção. Toda a vida da gente, nesses 20, 30, 40 anos, né, que Deus possibilitou que a gente fosse vivendo e existindo, esses conceitos que eu vou falar aqui para vocês estão cansados de ouvir eles, até porque vocês nasceram na fé e cresceram ouvindo e desenvolvendo eles até mesmo na prática. Que na Bíblia, talvez se for encontrar um texto mais chave para isso, além do livro de Romanos, né, que aborda sobre religiosidade digamos, e a fé mais genuína, tem Colossenses 2, né, uma listinha ali daquilo que pode e o que não pode. Olha, pode isso, não pode aquilo. Então, crente pode fazer isso porque é carnal. Não, crente pode fazer só espiritual. Aí a gente questionava, e o que é espiritual? Espiritual é ir para a igreja, cultuar, cantar hino, orar. E o que é carnal? Carnal é pegar ônibus, é ir para o trabalho, é bater bola. E a gente passou a ter uma compreensão que isso não existia. Né? Que na realidade, a partir do momento que o Espírito Santo entra dentro de você, que você se converte, entrega a vida para Jesus, não tem essa dicotomia do que é carnal e o que é espiritual. Tudo passa a ser espiritual, porque a nossa vida, como um todo, passa a ser. Veio o questionamento de João 4, né? Adorar aonde? Né? Então tem que ter, antigamente tinha um mesmo lugar, um mesmo ambiente, mas então é válido se reunir para adorar em determinado local? Eu creio que é válido sim, mas não necessariamente como muitos colocam, que é obrigado, tem que ir, porque se não for debaixo daquele lugar, ou debaixo daquela unção, então Deus não estará ali presente. E na China, salvo engano, vocês ou o próprio Vaninho pode corrigir, se eu não me engano também o missionário era o Hudson Taylor, como outros que a gente tem várias referências de que ele tentou evangelizar a China e houve uma resistência muito grande. Aí o que é que ele fez? Ele observou que o jeito de vestir do chinês, né, a roupa que ele usava e se eu não me engano é um chapéuzinho que ele usa também, além da barbinha, aí ele se aculturou, né? Ou seja, ele se misturou com aquele formato. Ele vestiu a mesma roupa do chinês, botou aquele mesmo chapéuzinho, ficou com aquele mesmo, para misturando-se com o chinês, entre o chinês, com o chinês, a partir dali começar a transmitir o evangelho. A gente trouxe esse questionamento para o segundo encontrão, além dos outros, né, quando fez a contextualização da música, né, que será que se os primeiros missionários que viessem aqui, eles começassem a pregar o evangelho usando o baião, usando o chachado, foi quando a gente cantou o Asa Branca, né, ou então lá no sul e sudeste cantando a bossa nova, o new wave, em Recife, o frevo. A gente também questionou isso, né? O que é de Deus e o que é que não é de Deus? Não, de Deus é aquelas valsas, o jazz. Sim, mas por que não o samba? Por que não o folk? Por que não o samba canção? Né? Por que não o rock? Né? Por quê? Porque a essência, no caso da mudança que Deus causa, não é na aparência. Eu não sei. Então eu queria focar essa palavra agora para Vaninho, até pela experiência pastoral que ele tem e que ele teve também, né, no desenvolver todo dessa história, e que ele nos trouxesse um pouco disso. Que vínculo isso tem com a palavra de Deus, que vínculo isso tem com a ideia de Deus. Isso tem mesmo alguma coisa a ver? É possível desenvolver essa fé fora desses ambientes institucionais, como o Jobson disse? Como é que acontece esse rompimento, né? Essa quebra de paradigmas e você conseguir de forma sadia ainda desenvolver o evangelho? A base bíblica mesmo para essas coisas que a gente fala aqui, né? Que no mover da história Deus estava ali de alguma forma usando isso, ou não? Ó,
Quando a gente pega a Bíblia para ler, a gente encontra, primeiro, saúdo a todos com a Santa e Gloriosa. Para não deixar de ser religioso. Quando a gente pega a Bíblia para ler, a gente encontra 3 tipos de princípios na Bíblia. A gente encontra um princípio absoluto, a gente encontra um princípio relativo e a gente encontra princípios culturais. Jesus, ele veio romper com esses princípios culturais, né? Ele tinha a cultura dele, judaica, mas ele veio mostrar para os judeus que essa cultura, esse princípio cultural, não tinha nenhuma conexão com salvação. Nenhuma. Por isso ele foi lá conversar com a mulher na beira do poço, né? Por isso ele mandou os discípulos colherem espigas no sábado. Por isso ele curava no sábado. Ele trouxe tanto choque cultural na época. Que não acreditaram que ele era Cristo. Sabe? Que não acreditaram. Ele chegou para os discípulos e falou: vocês sabem quem eu sou? Né? Vocês sabem quem eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Né? Muitos foram embora. Era 70, né? Depois foi diminuindo, depois ficou por lá com seus 12. E vocês dizem que eu sou o quê? Vocês me conhecem? Porque ele veio quebrar esses princípios culturais, né? E baseado nisso, ele falou uma coisa que o Pai, desde o princípio, trouxe para a gente: níveis de fé. Níveis de fé. Os 2 irmãozinhos lá, em Gênesis, Abel e Caim, eles eram irmãos do mesmo pai, mas eles tinham níveis de fé diferentes. E Jesus disse: alguns produzem a 30, outros a 60, e outros produzem a 100 por um. Que a gente precisa entender, né? Em que nível de fé nós vivemos, em que nível de fé os outros vivem, né? E quem vive no nível de fé a 30 por um, precisa entender quem está no nível de fé a 100. Por isso que Paulo diz assim, ó: você que se sente fraco e come legumes, o que é que Paulo diz? Não julgue quem se sente forte e come tudo. Quem come tudo, não despreze quem se sente fraco e come só legumes, né? Paulo diz: mas aí não nos fazem diferença entre dias e dias, e outros julgam iguais todos os dias. Nós precisamos entender o nível de fé que nós vivemos, e isso tem como base quem nos formou, quem nos discipulou, quem nos deu o crescimento espiritual, né? Aí você começa a estudar culturalmente um crente do sul, um cristão do sul e um cristão daqui do Nordeste. Entrevista uma criança. Quantos anos teu menino tem, Kildri? 5. Entrevista uma criança de 5 anos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Um moleque todo articulado, uma outra formação, uma outra cultura, e entrevista um menino de 5 anos daqui. E aí, como é que você percebe, né, essa diferença visível de cultura? Eu lembro que quando eu vim, baseado nessa minha fé louca, quando eu cheguei em Caruaru, eu não sei se vocês têm a dimensão da ideia do que nós causamos, por exemplo, com o arrastão de Deus, né? Botar um trio elétrico e na minha Caruaru, agora isso o pessoal no sul já fazia anos. Tá? Já fazia há anos isso. Aí nós chegamos aqui,
nós sabíamos, eu pelo menos sabia o que eu ia enfrentar, né? E nós sabíamos que iria estar por vir. Talvez nós estivéssemos no nível de fé e fomos trabalhar, talvez estávamos a 60 por 1 na produção e alguém estava a 30, né? E quem estava a 30 nunca entendeu o princípio de Paulo quando ele diz assim, ó, quem é forte e come de tudo, não despreze quem se sente fraco e come legumes, e quem come legumes se sente fraco, não despreze quem come tudo. Faltou um entendimento desse princípio. E isso, muitas vezes, é o que causa a falta de inclusão. Eu não te respeitar, eu não sentar contigo, eu não... Então, esse tem sido o problema das igrejas. Hoje em dia, ainda existe isso, né? Se nós partirmos do princípio de que existem coisas bíblicas dentro da Bíblia que é relativa, existem coisas na Bíblia que é absoluta. Essas absolutas é que dizem respeito à salvação. Existem coisas na Bíblia que são culturais. Se todos nós entendêssemos isso, tivéssemos apenas um formador, um discipulador, eu acho que a igreja hoje estava num nível de fé, né, muito grande. E naquele período, final dos anos 60, no Brasil estava vivendo um momento que lembra, pelo menos, né, o que a gente está vivendo hoje. Então o país estava saindo... O melhor momento da história. Nasceu em 67. Pois é, coincidência, né? Somos desse período. Tu lembra, né, Eu vim Joel? para esperar vocês, é isso? Tu lembra, né? Sou uma mais velha, isso. Tu lembra, né? Aí, saindo do período da ditadura militar, Gilson, muito bem inspirado, criou uma música, uma letra. Lembra do Gilson, pelo nome? Gilson, lembrou? Então vamos lembrar também da música. Eu queria que o Lindenberg comentasse um pouquinho sobre isso, né? Dentro do cristianismo, dentro da fé, mesmo fora dela, a importância da gente cultivar bons valores, um padrão de vida mais simples, né? E que se exija menos. E que importância isso tem nesse contexto, e que se você pudesse lembrar também essa canção para a gente encerrar cantando. A gente estava justamente falando sobre isso. Foi. Sobre a responsabilidade social que eu, pelo menos, tenho. Eu não canto qualquer coisa. Eu canto aquilo que eu sei que eu posso construir na mente das pessoas. Primeiro, não faço música por dinheiro, por isso que eu não canto qualquer coisa. Eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu quero. Então, assim, essa liberdade me dá opção de influenciar, ou pelo menos tentar influenciar, né, o ouvinte. Porque a música, ela tem um poder desgraçado. Desgraçado. Inclusive tem muita música gospel ruim, né? Desgraçado. Sem graça, né? Sem graça, lógico. Mas tem engraçado também. Mas tem engraçado, tem. Mas assim, é sério isso, porque é uma questão de... A juventude de hoje não está preparada para ouvir o que ouve. Um exemplo, a maioria das músicas que são feitas hoje, elas têm um contexto explícito, né? Erótico. Total. Mas antigamente também. Só que de uma forma mais sutil e mais bela, mais poética. Um exemplo, Cavalgada. Existe algo mais erótico do que Cavalgada? Não tem. Existe. Cantares de Salomão. Eu estava Também. essa semana, tinha duas crianças de 12 anos, 10, 11 anos, sentada no sofá da escola, compartilhando um fone de ouvido. Eu sentei, peguei um dos fones e botei no meu ouvido, aí a música dizia assim, tá para os ouvidos aí, meu amor. Desce, novinha, com muita emoção. Não. Desce, Mas novinha, esse é o contexto de esfrega hoje. a xereca no chão. Esse é o contexto de hoje. O contexto que eu falo de Cavalgada é o contexto de 30, 40 anos atrás. Mas sabe o que é, Berri? É que o poeta, quando ele quer pegar a novinha, ele é poeta. Cavalgada.
Mas hoje não, o cara é um desgraçado. Aí faz um negócio desse esculhambado. Cara, Absurdo, absurdo. Músicas eu assim, acho, ridículas. eu acho que isso traz na minha opinião, né? Isso traz uma degradação social. Moral, Eu disse, muito disse a Mago social. Eu digo, cara, eu tenho responsabilidade social. Existem pessoas que me escutam. Então, assim, o que eu falo vai influenciar de alguma coisa, de alguma O forma. último contato que eu tive agora há pouco com o Alceu, que a gente está fazendo trabalho em parceria, o Zé do Estado, e aí eu perguntei, eu fui ousado, né? Eu disse, todo mundo lá da banda chama ele de capitão, sabe? Capitão, você não faz música mais não, brincando, né? Porque ele tem um amor muito grande pela banda de Bifão Zé do Estado, porque isso é outra coisa mais doida ainda que a gente não sabe. O pai dele sustentava os avós Que legal. do pessoal do Zé do Estado em São Bento do Una. Eles trabalhavam na fazenda do pai de Alceu Valença. E aí ele tem um amor muito grande pela banda. É por isso que ele está sempre trazendo a banda agora para junto. Inclusive dia 9 de novembro a gente vai estar com um grande encontro aqui em Caruaru. Olha, Lá no Difusora. No Difusora. olha, Márcia. Aí vem a doideira. Eu disse, brincando assim, né? Aí ele fez. Eu disse, quando foi que o senhor fez a última música? Né? Ele fez, ontem. Eu disse, por que o senhor não bota nessa coisa assim? A rádio não toca. Porque ele tem uma voz que diz assim, a rádio não toca. Eu achei a coisa mais doida do mundo. Depois eu conversei com a Ianê e ela disse, Anderson, 98% das rádios do Brasil são compradas pelas mesmas pessoas. Você não tem ideia. 98% Aí manipula, né? é muito. Ó, você não tem ideia do que a música faz. Nebeco, você falou dos anos 80, eu ensino desde 90 e quanto? 18 anos que eu ensino em escola regular. Você sabia que eu consigo ver a desevolução cultural, emocional da molecada e educação da molecada muito atrelada à música. Com certeza. Muito atrelada à música. Com certeza. Rapaz, é um negócio impressionante. Eu estudei. Quanto mais educação depravação, quanto na mais... escola. Agora, Assim. deixa eu te dizer uma coisa. Aqui é uma casa de festa, né? Aqui tem casamentos, tem aniversário de 15 anos e de gente bacana. Gente bacana. E como a gente mora aqui em cima, a gente escuta, né? Eu não sei, meu amigo, como é que se bota umas músicas daquela. A gente não acredita, né, Márcia? A gente fica lá em cima comentando, meu Deus do céu, como é que esse pessoal... Porque a gente sabe que é música boa, né? Isso aqui é música boa, tudo isso aqui é música boa. E a gente Deve ser fica escutar aquilo ali, Anderson, verificar. pensando como é que esse pessoal no Tem acesso a tanta casamento informação. tá rolando um negócio, uma balada dessa aí embaixo, aí depois do casamento, depois de 15 anos. Como é que rola um negócio desse? Ô, A Adiel. gente fica lá em cima. Anderson, assim como eu, a gente toca na noite, né, e tal. Só que o show do Zé do Estado já é um show pronto, entendeu? O meu não, o meu show é o que vem na mente ali, a gente vai fazendo, a gente vai tocando e tal. Então a gente, geralmente eu tô lá naquela vibe de Ed Mota, Caetano Veloso e tal, tá uma vibe massa na poxa, aí daqui a pouco começa, toca Troinha. Eu paro e penso, meu Deus do céu. Começa top e termina o desgraça. Doido, velho. Pronto, e o pior é que são pedidos insistentes, velho. São pedidos insistentes que não para. E assim, ou você, nós como profissionais da música, ou você entra no sistema, ou você está excluído. Ou você está fora do É sistema. o que o falou, que o Alceu Valença falou. Vou fazer pra quê? É o que o Lindenberg tem essa postura, tem essa. E eu tive. Agora eu não pedi esmola porque eu não tenho saco. Eu passei 3 anos sem que. Eu estava sem um saco para pedir Por isso esmola. que ele fez. Quando eu disse. Zé de Pouco, Zé Tendeu. Quando eu disse o seguinte, eu disse, olha, a partir de hoje eu tocava na alternativa. A partir de hoje eu não toco mais. Só toco isso daqui e não toco mais outra coisa. Mas também tinha um problema, né? Eu estava com uma instituição de 100 anos nas minhas costas.
Sim, sim. Que foi o Zé do Estado, eu tava com o Zé do Estado atrás, quando eu chegava no lugar, toca não sei o que lá, eu dizia, olha, toca não. Toca não sei o que lá, toca não. Mas dá pra tu fazer não sei o que lá. Chegou a um ponto do pessoal ligar tanto pra mim, pra eu fazer o negócio de saxofone, que eu digo, eu não toco mais saxofone, eu só toco flauta. E comecei a ir só com a flauta pra orquestra. Sim. Aí chegou um ponto que eu me disse, não, agora não dá mais não, porque também ele dá pra levar eu a mais e um cara na flauta, no saxofone também. Na verdade, se a gente for analisar bem, tem muitos cantores aqui de Caruaru que já saíram do cenário musical, literalmente saíram, porque A doideira maior, sabe qual foi? Foi quando eu cheguei na faculdade, que eu tava já em música, né? Que eu tava lá estudando música, que eu peguei a flauta e disse, pronto, a partir de hoje eu vou estudar o pífano. O cara saiu da flauta transversal. Um instrumento erudito. E outra coisa, velho, o pífano é um instrumento que ele sofre uma alteração muito grande da afinação. Ele, assim, não são todos músicos que tocam pífano que afinam. E aí tem essa questão daí, porque além da flauta já ser um instrumento delicadíssimo, eu ainda tenho que estudar 10 vezes mais para poder coincidir com a questão desse negócio de afinação, para eu poder tocar com os outros instrumentos. Então o que eu estudava 3, 4 horas com a flauta, eu tinha que estudar 8 com o pífano para poder compensar um no outro. É. E aí dentro da faculdade, rapaz, você não sabe a quantidade de tiração de onda que foi comigo não. Mas bicho, tu vai tocar pífano. Tem outra coisa melhor na vida que fazer. Quarteto de flauta, vê? Quarteto de flauta. Aí eu tocava mais a flauta baixo. Foi a mais linda do mundo. E todo descolado da flauta baixo, que eu chorei. Mas o meu acordo com o Mozart foi muito simples. Eu disse, Mozart, aqui é o faz de conta. Eu vou fazer o curso no pífano. E eu entrava com a flauta pra sala e o pífano nas costas. Então os exercícios eu fazia tudo no pífano. As leituras, as coisas, em vez de fazer na flauta e ir pro pífano. Mas só com os meus colegas, bicho, não foi brincadeira não. Aí é onde entra a questão. Dentro da própria universidade, o quanto está sendo disseminado essa história de que existe um instrumento mais importante do que o outro, que existe uma música mais importante do que a outra, que existe não sei o que lá. Se lá dentro já é assim, imagina aqui fora, velho. Porque a rádio está aí comendo 98% da rádio tocando uma coisa só. A gente sem ter acesso a nada. A gente não tem acesso à informação de nada. Tal coisas aí a gente vê. Eu venho conversando com o Lindeberg, a gente vem trocando muita ideia sobre essa questão desse novo modelo de financiamento de música, que hoje, você vê que é absurdo. Sabe qual é hoje a novidade do mercado e a forma mais cara de se gravar? Veja que loucura. O que é que tem de mais moderno no mercado hoje? É a fita cassete. Eita, quase acertei. É 19 mil reais para você fazer 350 fitas cassete. Tá vendo, Márcio? Meu tape deck guardado lá dentro. Ele tem um tape deck guardado. É 9 mil reais para fazer 300 vinis. Voltou. E para fazer voltando. 1000 CDs. É 2.500. O chique agora são os músicos chegarem a fazer o lançamento do seu material, do seu trabalho e trazer o kit, né, que é o CD, o pendrive, o vinil e também agora a cassete. Mas eu não tenho observado isso só na música, não, no material de divulgação. Essa questão da volta da raiz, né, vai desde a comida orgânica, né, ao tipo de roupa que as pessoas estão procurando vestir, a valorização. Isso não é ruim não, porque aí vai valorizar aquilo que a gente valoriza ainda, né? Que a gente não conseguiu se contaminar, graças a Deus. Por isso que eu disse, essa questão da corrupção musical no meio social, na grande massa, é uma fraqueza da sociedade muito grande e infelizmente isso acontece. Isso fora e dentro da igreja, porque tem a qualidade também das músicas gospel e tudo. E a gente vê isso, essa corrupção de coisa ruim, né, na sociedade é muito grande, pura fraqueza, porque coisa boa existe. Bom, na verdade, em primeiro lugar, eu não tenho a dicotomia de música gospel e música secular. Isso não entra na minha cabeça. Entra na minha cabeça música boa e música ruim, entendeu? Porque se a gente for analisar, como foi dito, tem músicas gospel que
só misericórdia. São completamente ruins, músicas que incitam a violência. Porque, por exemplo, um exemplo bem claro, a gente pega uma música de Roupa Nova, que ele canta assim, ó. Só o amor mudo que já se fez e a força da paz junta todos outra vez. Veja que letra, que melodia, ela tá chamando a você a se juntar por uma causa. Aí a gente pega algumas músicas gospel que incitam a violência, persegui meus inimigos e vos atravessei. Desculpa se alguém gosta, a minha vitória tem sabor de mel, ou seja, eu estou me vingando porque você não me ajudou e hoje eu estou sendo vitorioso. Enfim, então assim, eu não tenho essa diferenciação de música gospel e música do mundo. Música boa e música ruim, entendeu? E no contexto que eu vivo, todo mundo sabe que todo cristão, todo que canta música secular é perseguido, entre aspas, né? As pessoas julgam muito porque acham que porque você está ali, você faz parte daquilo ali. E me veio uma experiência que uma vez um irmão de uma igreja que era um policial virou para mim e disse: mas bicho, como é que você canta, como é que você está lá no meio dessas pessoas lá e tal e tudo mais? Eu digo: meu querido, eu digo, você é um policial, você não tem que ir pátio, você não está no meio das pessoas, você não está vivendo aquilo ali que eles estão vivendo. Só que ali você é um profissional, você não vai se corromper com aquilo ali. A música é do mesmo jeito. A adoração é uma coisa, você adorar, você está lá no altar de Cristo, adorando, cantando, louvando a Ele é uma coisa. E você cantar secularmente é daqui para fora. Na minha visão é daqui para fora, não me corrompe. Então assim, ainda há essa barreira do evangelho, que não usa muito aquele, não, porque você foi Deus que te escolheu, Deus te deu o dom, você tem que usar para Ele. Porém, ao mesmo tempo que eu tenho que usar o dom para Ele, eu preciso sustentar minha família, eu preciso trazer provento para dentro da minha casa com o meu talento, entendeu? E não, eu acredito que eu não estou me corrompendo com aquilo ali, entendeu? Aquilo ali, no meu modo de ver, é simplesmente um modo que eu tenho de trazer sustento para minha família, e é o que eu faço, entendeu? Então assim, é mais música boa e música ruim, não música gospel e música secular. Mais ou menos a minha ideia é essa. Respondeu? Mais ou menos? Muito bem respondido. Isso é bem interessante. Nós temos vivido, viu, Paulo? Eu acho é bom ressaltar isso. Vamos dizer assim, nós estamos hoje vivendo um período de retorno ao período reformista. Então, muita gente das igrejas hoje já estão tomando nova consciência em relação a isso. Inclusive, digo isso porque eu faço parte de uma igreja onde nós temos hoje praticamente 1.200 congregados, aproximadamente 700 a 800 membros. E os nossos pastores relatam isso facilmente. Dizem: ó, não tem essa mais hoje, essa história de entender que uma música gospel, porque é gospel, é inspirada por Deus, não. Ou uma música secular vem diretamente por inspiração demoníaca, vamos dizer assim. Nada disso. E isso tem sido realmente hoje, já existe essa percepção um pouco mais clara. Claro que existe aqueles, vamos dizer assim, mais radicais que ainda permanecem na ideia de que não, se não tiver no meio evangeliquez, como diria João Alexandre, não faz parte do clero da igreja. Se não for assim, então... Não serve. Não serve. O nosso Na verdade, então isso... O problema é que o pessoal não conseguiu ainda a independência, sair da barra da saia da mãe. Verdade. Entendeu? Então, não conseguem viver só, porque se tiver isolado, aí todos os demônios que estão dentro dele vão sair. Vai fazer merda. Entendeu? Então assim, precisa ser vigiado. O evangelho não entrou nele, ele está na igreja. Exatamente, Diferente. precisa ser policiado. Tem muito dentro da igreja que o evangelho não entrou nele. Então assim, o que precisa acontecer? Um exemplo, só para a gente encerrar, que eu acho que eu estou com sede. Será que consegue encerrar? Não precisa não. Complicado o negócio aqui, né? E era um tempinho. Para você poder ser especialista em alguma coisa, determinam 10.000 horas de estudo. Tem gente muito especialista em cristianismo que nunca leu a Bíblia. Então, ponto final, acaba a conversa. Não, e outra coisa, bicho, é o seguinte, a gente foi apresentado agora, né?
Foi apresentado agora. Eu não conheço ele. Ele foi me apresentaram ele e vice-versa, né? Sim. Pronto. Para ele, eu sou Lindenberg e ele para mim é Vandeci. Mas a gente não tem um convívio de intimidade. Por isso eu não sei quem é ele. Se eu não tenho um convívio de intimidade com ele, eu não sou amigo dele. Ele é meu conhecido. E como é que eu vou ser de Deus ou de Cristo se eu não é a Bíblia? Ponto final também, cara.